Olá, tudo bem com vocês? Eu desejo e espero, na graça de Deus, que vocês estejam bem. Eu sou a irmã Terezinha Tomasi, da Congregação das Irmãs dos Santos Anjos. No meu canal do YouTube, de vez em quando eu respondo algumas perguntas que as pessoas me fazem. É o que eu vou fazer hoje, no meu vídeo dessa semana. Diante dessa pandemia toda que nós estamos vivendo, desse sofrimento, dessa angústia, de tanta preocupação, de muitas perdas, mais de 200 mil mortos no Brasil e quantos no mundo inteiro, essa pandemia horrorosa que nos assola, nos assusta tanto, né? Quero responder a 3 perguntas que praticamente elas poderiam ser resumidas em uma só, mas eu vou responder a todas elas. A pessoa me pergunta assim, ou é através do WhatsApp, ou é no meu Face particular. As perguntas chegam, às vezes até através de um telefonema. Então a pergunta diz assim, o Salmo 117 diz assim, louvai o Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Então a pessoa pergunta, se nós precisamos e devemos louvar o Senhor porque Ele é bom e porque eterna é a sua misericórdia, como se explica tanto sofrimento no mundo? Acontece o seguinte, Deus é Pai, cheio de amor e de misericórdia. Ele não quer o sofrimento de seus filhos, Ele não quer o sofrimento de ninguém. Mas Ele permite que aconteçam. Então, da mesma forma que quando Ele percebe que as pessoas estão sofrendo muito, estão precisando de um alento, estão precisando de um incentivo, e Ele manda alguma pessoa muito especial na Terra, como Ele mandou na época da nossa fundadora, Madre Maria São Miguel, como Ele mandou Santo Padre Pio, São Francisco de Assis, Santo Antônio e tantos outros santos, da mesma forma que Ele manda essas pessoas para consolar as criaturas, as pessoas que Ele ama, os seus filhos amados, Ele também permite o sofrimento. Nós sabemos que há 100 anos atrás, em 1918 até 1920, aconteceu a febre espanhola que teve início lá na Espanha. E foram os cientistas espanhóis que descobriram a vacina. Então, nós sabemos também que quando os homens, as criaturas, se afastam muito de Deus, Ele permite que aconteça alguma coisa grande para que as pessoas se voltem para Ele, para que as pessoas se convertam. Então, se nós formos buscar no Evangelho de Jesus, o evangelista São João, no seu capítulo 13, que é 13, 14 e 15, que é a despedida de Jesus na última ceia, o capítulo começa assim, o dinamismo da fé é o amor. E Jesus fala assim, Jesus serviu aos seus discípulos, Jesus animou os seus discípulos lá na última ceia. Ele animou e chamou os seus discípulos de amigos e não de servos. E ele disse que a sua expressão maior que ele queria nos ensinar era o amor. Então, quando o salmista fala que nós devemos louvar o Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia, o salmista nos convida a pensarmos também na bondade, no amor e na ternura de Deus. É muito bonito a gente pensar que Jesus aqui na Terra veio para nos ensinar a misericórdia do Pai. Veio para nos ensinar que Deus é Pai, é bondade e é misericórdia. Então não podemos desanimar, vamos continuar como o salmista nos disse, louvai o Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. A segunda pergunta é basicamente um complemento da primeira. A pessoa que mandou tirou do livro do Gênesis a sua fundamentação, Gênesis
capítulo 1, versículo 1. Deus sabe o que é bom para você. Então, se Deus sabe o que é bom para você, a pergunta que a pessoa me mandou é assim: se Deus sabe o que é bom para você, por que Ele permite esse sofrimento todo? Por que está acontecendo isso tudo? Por que Ele não dá um sopro e acaba com essa pandemia? Claro, Deus tem o poder de dar um sopro e acabar com a pandemia. Deus tem o poder de, num instante de milésimo de segundo, soprar sobre a humanidade e curar todas as pessoas que estão doentes pela pandemia e curar todas as pessoas de todas as doenças. Mas Ele não faz isso, porque o sofrimento na nossa vida nos torna grandes, nos torna fortes, nos ajuda a vencer na vida, nos ajuda a crescer, nos ajuda a confiarmos mais em Deus. E tem uma coisa: Deus atende todos os nossos pedidos. Aqui Jesus fala isso no seu último discurso, quando ele diz assim: tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele dá. Porque não existe maior amor do que dar a vida pelos seus irmãos. Então, a Bíblia não mente, a Bíblia não é mentirosa. Então, quando Gênesis diz assim: Deus sabe o que é bom para você, Ele sabe o que é bom para nós. Se o bom para nós é passarmos por essa tribulação. Embora Deus não queira o nosso sofrimento, porque Ele nos ama, Ele não quer que seus filhos sofram, mas Ele permite o sofrimento. Por quê? Porque para Ele entrar na minha casa e dar o sopro da vida, para Ele entrar no meu coração, na minha alma, na minha vida, eu preciso da licença. Essa chave só eu que tenho. Ele não pode entrar porque Ele é educado. Ele não pode abrir a porta, arrombar a porta. Ele tem que bater a campainha, Ele tem que bater na porta. Ele chama e só depende de mim entrar ou não. Ah, mas fulano tinha tanta fé que ia sarar e não sarou. Ele devia estar pronto para merecer o céu. Jesus falou: na casa do meu Pai há muitas moradas. E quer coisa melhor do que a morada do Pai? Quer coisa melhor do que estar no céu? Ah, mas fulano ainda tinha tanto para fazer nessa terra. Tinha, mas ele com certeza já tinha cumprido a sua missão. E se ele cumpriu a sua missão, não tinha o que fazer mais aqui nessa terra. A terceira pergunta é fundamentada no Salmo 103, versículo 8. E diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Então a pergunta é assim: se Deus é compassivo e misericordioso, cheio de paciência e cheio de amor, por que Ele permite que os familiares sofram tanto, os familiares das pessoas que morrem sofram tanto? Por que Ele permite isso? Por que Ele não acalenta logo o seu coração, não acalenta logo com a sua misericórdia, a sua paciência? Por que Ele não acalenta logo esses corações que estão tão sofridos desde o começo da pandemia? Quantas mortes, imagina, mais de 200 mil pessoas só no Brasil. Por que Deus não acaba logo com isso e dá paz e calma às pessoas? Aquilo que eu estava falando antes. Deus nos dá a paz e a calma, mas para isso nós precisamos passar pelo luto, nós precisamos passar pelo sofrimento para nós crescermos na fé. O sofrimento nos faz crescer. Jesus, antes de ressuscitar, Ele precisou passar pela morte, Ele precisou carregar a cruz no Monte Calvário, debaixo de chicotadas, debaixo de muito sofrimento. Ele precisou ser pregado na cruz, ter furado as mãos, os pés e depois furado com uma lança também o seu coração. Ele precisou carregar aquela cruz pesadíssima, porque ninguém vai para o céu sem passar por algum sofrimento aqui na terra. E esse sofrimento não é porque Deus se alegra com o nosso sofrimento, mas ele acontece. E a pandemia só vai acabar quando as pessoas se voltarem para Deus, quando houver uma conversão para Deus.
porque nós temos certeza e nós sabemos de que a pandemia ela passa muito mais pela espiritualidade do que pelo físico, pela parte humana. Ela passa muito mais pela espiritualidade, pelo nosso lado espiritual, do que o nosso lado humano, físico, que tanto se sofre. Imagina, nós temos o ar de graça que Deus nos dá, e para a pessoa não morrer de Covid, e muitas vezes assim mesmo morre, precisa de oxigênio. Isso é muito triste. Isso é muito triste, muito mesmo, que nos abate, que nos faz desanimar, que faz com que nós pensemos que Deus está nos abandonando. Não pensem assim. Olha as perguntas baseadas no Salmo 117. Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Em Gênesis, Deus sabe o que é bom para você. E no Salmo 103, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Deus continua sendo paciente e misericordioso, Deus continua nos amando com todo o amor imensurável que Ele tem para nos dar. Nós não sabemos medir o amor de Deus e também não sabemos compreender os desígnios de Deus. Por que está demorando tanto? Graças a Deus agora nós temos uma esperança com a vacina que vai chegando, ela vai demorar muito até atender todos os brasileiros, o mundo inteiro e os brasileiros. Imagina quanto nós somos e também não sabemos qual é a eficácia da vacina. Então nós precisamos continuar nos cuidando, porque a medicina nos orientou. Use máscara, lavem as mãos, fiquem em casa, se cuidem. Mas quantas pessoas fizeram festa? Quantas pessoas foram à praia? Quantas pessoas viajaram? Quantas pessoas se reuniram no Natal e no primeiro do ano? E depois disso, quantas pessoas perderam a vida? Quantas pessoas se contaminaram? Então nós também temos que fazer a nossa parte. Não adianta culpar os governos municipais, estaduais e federal. Não adianta só culpar eles, porque a culpa também é nossa. A gente não exime a culpa dos governos, mas a culpa também é nossa. Então vamos continuar rezando, sabendo que Deus é cheio de misericórdia para nós. Eu só escolhi essas perguntas porque senão ficaria um vídeo muito grande. Então, se você estiver gostando, dê o seu like, curte, divulgue para os seus amigos, para que eles também possam se inscrever. E assim a gente vai divulgando a palavra de Deus para outras pessoas. Este é o anjo que nós chamamos de anjo acolhedor, aquele que acolhe as nossas preces e leva para Deus as nossas preces, as nossas alegrias e as nossas dores também. Obrigada pela sua boa companhia e um abraço para todos vocês.